Eu sou Charlie Prado. E hoje você vai conhecer uma história que parece saída de um filme, mas que aconteceu de verdade. O enigma da poltrona 11A. Ela era ocupada por um passageiro em um Boeing 787-8 Dreamliner da Air India. Prepare-se, porque essa narrativa mistura mistério, sobrevivência e perguntas que, até hoje, intrigam quem ouve esse relato. Era uma manhã comum em Nova Delhi, capital da Índia. Passageiros embarcavam em mais um voo internacional da Air India, a bordo de um moderno Boeing 787-8 Dreamliner. Entre eles, famílias, executivos e turistas. Para todos, aquele voo não passava de mais uma etapa de rotina. Mas, entre as fileiras de poltronas, um assento se destacaria como símbolo de sobrevivência: a poltrona 11A. O passageiro que a ocupava não imaginava que aquele lugar específico entraria para a história como parte de uma narrativa quase inacreditável. Os comissários sorriam, auxiliando passageiros a se acomodarem. O clima era tranquilo, malas sendo guardadas, cintos afivelados, crianças olhando pela janela. Tudo parecia normal. Mas, na aviação, a normalidade pode se transformar em segundos. O Boeing 787 era considerado uma das aeronaves mais seguras do mundo. Silencioso, tecnológico e eficiente. No entanto, como a história já provou, nenhuma máquina está livre de imprevistos. Quando os motores ganharam força e o avião começou a acelerar pela pista, nada indicava o que estava por vir. Para a maioria, era apenas mais um voo. Mas, para o homem na poltrona 11A, era o início de uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Após cerca de 2 horas de voo, já em altitude de cruzeiro, sinais estranhos começaram a aparecer. O avião, estável até então, passou a vibrar de forma incomum. Alguns passageiros trocaram olhares, questionando se aquilo era normal. A tripulação mantinha a calma, mas seus olhos atentos revelavam uma preocupação velada. De repente, as luzes de advertência se acenderam. Pelo sistema de som, o comandante anunciou uma turbulência severa. O silêncio da cabine se transformou em suspiros, gritos abafados e orações sussurradas. O Boeing começou a balançar com violência, como se forças invisíveis o sacudissem sem piedade. O passageiro da poltrona 11 sentiu o coração disparar. A cada solavanco, a sensação era de que o avião poderia se desintegrar no ar. Bandejas caíam, malas se desprendiam dos compartimentos superiores e o caos se instalava. Naquele momento, o tempo parecia ter desacelerado. Para quem estava na 11A, cada segundo se esticava como uma eternidade. O som metálico da fuselagem, misturado aos gritos e ao rugido ensurdecedor do vento, compunha um cenário de puro terror. Mas havia algo diferente. Muitos relataram depois uma sensação estranha, como se aquele lugar específico estivesse fora do caos. Enquanto tudo ao redor parecia desmoronar, o passageiro da 11 permanecia firme, quase protegido. A turbulência atingiu seu auge. Copos voaram pelo ar, máscaras de oxigênio despencaram do teto. O avião perdeu altitude de forma abrupta e os passageiros sentiram o estômago revirar em queda livre. O homem na poltrona 11 agarrou-se com força aos braços do assento. O instinto de sobrevivência tomou conta. Seus pensamentos, embora rápidos, eram claros. Precisava manter a calma, respirar fundo e acreditar que, de alguma forma, sairia vivo daquilo. Entre gritos e orações, muitos fecharam os olhos. Mas ele manteve o olhar fixo na janela, observando o céu tempestuoso lá fora. Mais tarde, relataria que, naquele momento, sentiu como se estivesse diante de uma batalha entre a vida e a morte. A tripulação, treinada para emergências, corria pelos corredores, tentando acalmar os passageiros. As máscaras penduradas eram um lembrete cruel de que a situação era real. E, contra todas as probabilidades, o avião resistiu. Mesmo com solavancos e quedas bruscas, o 787 continuava sua luta contra as forças da natureza. E o passageiro da poltrona 11 permanecia ali, sentindo-se, de forma inexplicável, seguro em meio ao caos. Depois de minutos que pareceram horas, a tempestade finalmente cedeu. Mas,
Para o Boeing 787, já era tarde. A aeronave perdeu altitude de forma irreversível e despencou próximo a uma área residencial. O impacto foi devastador. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, enfrentando chamas, destroços e gritos de desespero. O cenário era de destruição absoluta. Dos 242 ocupantes do avião, 241 não resistiram. E, no solo, onde casas foram atingidas, outras 19 pessoas perderam a vida. Mas, em meio ao caos, um fato incrível veio à tona. Apenas uma pessoa sobreviveu, o passageiro da poltrona 11A. Encontrado entre os escombros, em estado de choque, ele foi resgatado e levado às pressas para o hospital. Seu corpo estava ferido, mas ele ainda respirava. O impacto psicológico desse sobrevivente foi profundo. Além das marcas físicas, ele carregaria para sempre o peso de ser o único a escapar da tragédia. Perguntas inevitáveis surgiram. Por que ele? O que fez a poltrona 11 a um ponto de resistência em meio ao desastre? Para alguns, foi um milagre. Para outros, mera coincidência. Mas, para todos, permaneceu um enigma que, até hoje, desafia qualquer explicação. O acidente da Air India rapidamente chamou a atenção da mídia internacional. E foi então que surgiu a pergunta que, até hoje, intriga investigadores curiosos. Por que apenas um passageiro sobreviveu? E justamente aquele que ocupava a poltrona 11A? Dos 242 ocupantes da aeronave, 241 não resistiram. No solo, outras 18 pessoas perderam a vida devido ao impacto e aos destroços. No total, 260 vidas foram ceifadas. Mas, em meio à tragédia, o passageiro da 11 resistiu, tornando-se o único sobrevivente. Seu assento virou um símbolo, um enigma que desafia explicações. Para alguns especialistas, é apenas uma questão de estatística e probabilidade. Em toda queda, existem zonas mais ou menos seguras, dependendo do ângulo do impacto e da posição da aeronave. Mas, para outros, a coincidência é perturbadora demais para ser ignorada. Esse não é um caso isolado. A história da aviação registra sobreviventes que escaparam sozinhos de grandes tragédias, como Juliane Kuepke, que sobreviveu a um acidente nos Andes em 1971. Há ainda relatos de poltronas específicas que pareciam protegidas em meio ao caos. O fato é que, entre tantas possibilidades, a poltrona 11 se tornou um símbolo do inexplicável, um lugar marcado para sempre na memória da aviação. Essa foi a história real do passageiro da poltrona 11A, o único sobrevivente do acidente com o Boeing 787 da Air India. Um relato que une sobrevivência, coincidência e um mistério que permanece sem resposta. Entre 260 vidas perdidas, 241 a bordo e 19 em solo, apenas uma resistiu. Para alguns, foi apenas o acaso. Para outros, um enigma que desafia qualquer explicação lógica. E você, o que acha? Coincidência ou destino? Eu sou Charlie Prado e este é o canal Enigma e História.